Essa questão, a gente tem essa imagem que é uma imagem evolutiva, né? Como se, e o título está dizendo assim caminha a humanidade. A gente já viu essa imagem em alguns locais quando você vê um macaco, né? Um animal se transformando no homem. Só que ali o homem está se transformando num código de barra. Então, obviamente, é uma crítica à sociedade de consumo, né? E a criação, essa burocratização da vida. Né? O que seria essa burocratização da vida? Você se tornar um código de barra significa que você perde a sua humanidade, você vira um número e facilita na sua inserção na realidade. Não é só o código de barra, mas também, por exemplo, um QR Code, sabe? Hoje em dia que você pode comprar e pagar tudo pelo QR Code, então você é um símbolo mesmo de como que a sociedade se modificou. Os documentos de identificação individual podem ser analisados sob a perspectiva dos estudos weberianos a respeito da sociedade moderna. Esses documentos de identificação individual, tipo RG, CPF, que ele está falando, ele só vai existir, né, tanto o RG e o CPF, eles só funcionam para aquela sociedade, no caso a brasileira. Então, a nossa sociedade, você precisa de um RG e de um CPF. Se você viaja e você perde seu passaporte, por exemplo, sua vida tá desgraçada, porque você não pode perder o passaporte em nenhum momento em outro local, porque mesmo se você tiver seu RG, seu CPF, sua carteira de motorista, não funciona, não importa, esse é um código que só funciona para dentro do território brasileiro. Assim como em outro local, o ID americano não funciona aqui, então não adianta nada do cara perder o passaporte dele aqui no Brasil e com outras nações também, não é só por conta do Brasil. Sobre essa análise, vamos assinalar a alternativa correta. A ação racional com relação a valores é o tipo conceitual que explica o uso do CPF, uma vez que se refere às riquezas do indivíduo. Não, o CPF, tanto o CPF e o RG, eles são documentos que eles só valem porque o sentido deles é atribuído por aquela sociedade. Tá? B. A adoção de documentos de identificação pessoal corresponde ao interesse dos indivíduos pelo prestígio social. Não. Tanto que você não tem diferenciação entre RG e CPF. Se você não consegue ver no seu CPF, se você pega o CPF de uma pessoa X, você não consegue saber qual que é a diferença, o prestígio social dela no CPF e no RG, por exemplo. Pra gente não tem essa diferenciação de valor ou de prestígio social. C. A identificação pelo CPF é um exemplo de imitação e de ação condicionada pelas massas, fenômenos comuns da sociedade moderna. Não é uma imitação não é imitação e ação. Ela é uma ação que ela tem sentido. Ela tem um sentido de facilitar, até de... A partir do momento que a gente escolhe viver dentro dessa sociedade, dentro do território brasileiro, a gente tem um conjunto de leis e regras que devem ser cumpridas. Para que você consiga estabelecer a fiscalização dessas leis e dessas regras e para que as pessoas se sintam confortáveis vivendo dentro daquele território, elas possam usufruir dos seus direitos e também estabelecer os seus deveres, cumprir os seus deveres, elas precisam ser identificadas. E quando vocês colocam esses códigos, facilita a identificação dentro daquele território. D. O CPF documentos pessoais fortalece o processo de desburocratização das estruturas racionais de dominação. Não, é uma burocratização, né, das estruturas racionais. E. O uso do CPF é uma ação dotada de sentido, isso é compreendido pelos demais indivíduos envolvidos na sua situação. Sim, essa que é a correta, é a alternativa E, porque ela é uma ação que ela tem sentido, mas ela só tem sentido para aqueles indivíduos que partilham daquele código. Então a alternativa correta é a I.